No vídeo de hoje vamos falar sobre o Cruzeiro. O Super Cruzeiro, será que realmente voltou? Será que engatou de vez? Vamos falar muito sobre a vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova ontem na Copa do Brasil e também do Vasco, que não... Que situação do Vasco, hein? Mais um desempenho abaixo, empatou com o Operário fora de casa ontem e mais uma vez decepcionando o seu torcedor. Lembrando que hoje tem Brasileirão, sétima rodada começa hoje. São Paulo e Fortaleza no Morumbi, 9h30 da noite. E hoje também tem Seleção Brasileira no Beach Soccer, na Copa do Mundo de Beach Soccer. Vamos lá, vamos começar pelo Cruzeiro, o jogo que eu assisti, que eu acompanhei mais com profundidade. O Cruzeiro que, diferente da partida do Vasco, adotou um estilo de jogo muito dominante, dominando o adversário, pressionando na saída de bola da equipe do Vila. Nos primeiros 10, 20 minutos, o Vila Nova não conseguia sair jogando, tanto que o Vila Nova chegava no erro do Cruzeiro. Essa era a estratégia do Vila Nova, veio para o jogo para jogar no erro do Cruzeiro, tanto que conseguiu, já mandou uma bola à esquerda do gol do Cássio, um erro do Cruzeiro, a defesa bateu cabeça e o Vila Nova chegou na finalização. O Hauski, o goleiro do Vila Nova, trabalhou muito na partida de ontem e um Cruzeiro dominante. A gente pode debater se é o time que mudou. O Gabigol começou como titular ontem. O Dudu, e a gente daqui a pouco eu vou falar do caso do Dudu. E um time que com o Gabigol jogou junto com o Caio Jorge, né? Trabalhando muito esse sistema de ataque com dois atacantes. O Caio Jorge, que chamou o jogo para si ontem, fez 2 gols. Então foi um Cruzeiro muito dominante, muito ativo, buscando o gol toda hora. Acertou a bola na trave, o House trabalhou. E numa jogada individual, o Caio Jorge chamou o jogo para si, decidiu o jogo, fez 2 golaços. O primeiro gol que ele pega e vai avançando todo mundo, enganou o Eduardo Pochá e o Passagonati e fez um golaço. Então foi um Cruzeiro muito dominante em questão de pegar a bola. Agora a gente pode discutir que se teve uma melhoria do jogo anterior para esse. No jogo do Vasco, o time não jogou tão bem assim, porém venceu o jogo. Teve o seu mérito da vitória, tanto que o Vasco no último jogo teve trabalhos pro goleiro Cássio. E o Cruzeiro acabou vencendo o Vasco numa bola cruzada na área, e a bola mandaram pro fundo do gol. Hoje foi um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro que jogou em casa contra o Vila Nova, que veio para se defender. E o Caio Jorge, ali com 30 minutos do primeiro tempo, pega a bola, faz o gol e faz um golaço, engana a defesa, mano, faz 1-0. Logo em seguida, o time do Cruzeiro fez. O Caio Jorge, o Gabigol recebeu dentro da entrada da grande área, chutou mascado, a bola sobrou com o Caio Jorge, que fez outro golaço, driblou o zagueiro e o goleiro junto, mandou a bola pro gol. E um Cruzeiro que não parou, foi muito dominante no primeiro tempo, e conseguiu ir pro intervalo com os 2-0. Na volta pro intervalo, o Vila Nova voltou diferente, já teve uma primeira chegada. Com 1 minuto de jogo, o Vila Nova chegou de novo num erro, né? Com a bola sobrou com o Poveda bateu por cima do gol do Cássio. Mas um Vila Nova diferente, que tentava, e era normal
sair mais pro jogo, porque tava perdendo a partida, tentava diminuir para levar uma vantagem pequena para Goiânia no jogo daqui 3 semanas. Logo depois o Cruzeiro teve esse domínio, voltou a ter o equilíbrio do jogo, o domínio do jogo, ditando o jogo, podendo ter até ampliado esse placar, com o Gabigol saindo aplaudido, enfim. A melhor chance do Vila Nova, tanto que foi a defesa do Cássio, ali com volta dos 25 minutos do segundo tempo. E foi só isso, Vila Nova que chegou, mas não com tanto perigo assim. Agora, eu vou separar agora o jogo contra o caso do Dudu aqui. O Dudu nessas últimas semanas, trouxe uma declaração que estava cansado de jogar de ficar no banco, que não era jogador acostumado de ficar no banco, jogava como titular, e trouxe essa declaração falando sobre o Leonardo Jardim, e com isso o Dudu foi afastado. Vazou um vídeo do presidente Pedrinho falando se ele vai ou não sair do Cruzeiro. Tô com o Vasco na cabeça, daqui a pouco a gente fala do Vasco. Do Cruzeiro. Trouxe até essas semanas que o Atlético Mineiro, né, rival do Cruzeiro, tá interessado no Dudu. Então traz esse clima. Hoje não foi relacionado, ele não foi pro jogo contra o Vasco na última semana, não foi pro jogo hoje de novo contra o Vila Nova, não ficou no banco. Então uma situação difícil. O que eu acho? O jogador tem que ficar na sua e pronto. Tem que ficar quieto, calado, trabalhar e esperar a oportunidade. O Dudu não vinha jogando bem no Palmeiras, não vinha com regularidade boa no Palmeiras depois de voltar de contusão. Ele reclamava isso há tempo, já no Palmeiras, ele ficava no banco porque voltou de uma lesão séria de LCA e foi pro Cruzeiro e não já vinha jogando muito bem. Então, um jogador desse porte do Dudu tem que saber trabalhar, saber enxergar os pontos da equipe do Cruzeiro, porque um time que tem Dudu, Gabigol, Marquinhos, Dineno, Bolasie, as principais contratações assim dessa temporada, tem que entender o seu momento dentro do clube. Ele já não vinha jogando tão bem no Palmeiras e não vem jogando bem no Cruzeiro, tanto que em 14 jogos, somou só 2 gols. Porém, o Dudu é importante para o Cruzeiro, veio com esse status, né, de importância para o Cruzeiro, só que não vem trabalhando, não vem desempenhando um bom futebol no Cruzeiro. Então é complicado saber. Vamos ver, agora tem interesse do Atlético Mineiro, no Dudu. Aí agora vamos saber, só vazou um vídeo, né, do Pedrinho falando que se ele vai realmente sair ou não. Vamos esperar sobre esse caso do Dudu. E o Gabigol ontem, que também não vinha bem, é outro que ficava no banco, jogou muito bem ontem. Foi importantíssimo pro Cruzeiro, acertou bola na trave, criou jogadas e foi muito bem pro Cruzeiro ontem para trazer essa vitória, essa vantagem para Goiânia daqui 3 semanas. O Vila fez o seu jogo, veio para se defender e sabe que não tá nada definido, perdeu o jogo de 2-0, porém vai ter o apoio da sua torcida lá em Goiânia. Bom, é isso. Vamos falar sobre agora do Vasco. O Vasco, não vou falar curto, porque eu não acompanhei esse jogo. O Vasco, que jogando fora de casa contra o Operário, tinha que dar resposta pro seu torcedor.
O Vasco é o único time que não venceu dos cariocas na Copa do Brasil. O Vasco é o único time que tá com o torcedor tá com a paciência esgotada. Então você ir para o Geraldo Kruger em Ponta Grossa e não conseguir trazer um resultado positivo para dentro de São Januário, é lógico, o empate é menos pior do que uma derrota, porque vai decidir jogando dentro de casa, vai decidindo jogando em São Januário com o apoio da sua torcida, que apesar da paciência estar esgotada, lota o São Januário e apoia muito seu torcedor. Então é um tipo de resultado que é bom pro jogo da volta, é bom para se decidir em casa, porém o desempenho segue ruim. O Vasco abriu o placar ali por volta dos 26 minutos do primeiro tempo. Abriu o placar ali, volta por ali dos 45 do primeiro tempo, perdão. Foi 1-0 ali, foi pro intervalo vencendo. Depois o time recuou, não foi um jogo tão bom com o Operário. O Operário teve chances de até vencer o jogo dentro de casa e veio muito vivo pro jogo da volta. O São Januário sabe que o Vasco não vem bem no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota pro Cruzeiro, jogando mais uma vez abaixo do esperado, apesar de ter colocado o Castro para trabalhar, né, na última partida. Vem sem técnico. O Fábio Carille foi demitido na última rodada do Brasileirão. Então a paciência do torcedor vascaíno já está esgotada, porque o vascaíno vê o Flamengo vencer, o Fluminense vencer Libertadores, o Botafogo vencer Libertadores e Brasileiro, e o Vasco fica ali parado na roda ali dos times cariocas. O Vasco, o torcedor vascaíno não vê títulos há muito tempo e não vê um futebol bem jogado há muito tempo. Então é bem complicado pro time do Vasco. O Vasco, mais uma vez, não apresentou um bom trabalho pro seu torcedor. Vem de um empate para as circunstâncias, para decidir em casa. O empate é um bom resultado, vai decidir em casa com o apoio do seu torcedor, tem grandes chances de se classificar para a próxima fase. Agora o Vasco vai ter um duelo pelo Brasileiro aí no final de semana para se recuperar. Então é um resultado muito ruim, muito bom pelas circunstâncias, vai decidir em casa, e muito ruim pelo desempenho que foi apresentado em campo. Mais um empate, agora dessa vez um empate com o Operário pela Copa do Brasil. Foi o único time, repito, a não vencer nessa fase de Copa do Brasil, nesses jogos de ida na Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Botafogo ontem por 1-0, o Botafogo venceu o Capitão por 4-0 na quarta-feira, o Fluminense venceu a Aparecidense na terça por 1-0, apesar de não ter, enfim, o Fluminense não jogou tão bem assim, o gol saiu ali nos acréscimos, ali para a parte final do jogo contra a Aparecidense, mas enfim, o Fluminense fez a sua parte dentro de casa. E o Vasco empatou aí com o Operário, mais uma vez. O Vasco não apresentou um bom trabalho, não jogou bem ontem e vem para São Januário daqui 3 semanas com um jogo em aberto, jogando em casa, é verdade, mas um desempenho muito abaixo. E preocupa o torcedor mais uma vez. Tá sem técnico. O Vasco agora, o Pedrinho, busca uma troca aí no comando técnico, uma busca de um treinador. E o torcedor vascaíno tá esgotado. O que você achou do vídeo, hein? O que você achou do jogo do Cruzeiro? Será que o Cruzeiro consegue se classificar ou ainda tá aberto? Esse caso do Dudu ainda é incerto. E o que você achou do Vasco, hein? O Vasco
Será que o Vasco vai conseguir realmente virar esse jogo? E se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil? Lembra, vamos ver. Tem um difícil confronto agora pelo final de semana, pela Copa do, pelo Brasileiro. E é isso. Curte, compartilha, deixa o like se você chegou até aqui. E bom almoço. Tchau.